Uma mulher evoluiu abruptamente com um discurso que estava sendo vigiado por demônios. Ela parou de trabalhar, parou de se higienizar e passou a parecer que estava conversando com alguém, passou a parecer que estava vendo coisas. A paciente passou a vomitar constantemente, a cada vez mais que essas alucinações pareciam piorar. Um dia, ela desmaiou e veio trazida à força pelos amigos até o hospital e ela foi agressiva. Ela chegou no hospital de forma agressiva e teve que ser contida em primeiro momento, quimicamente e fisicamente. De acordo com o UpToDate, a última atualização do Best Practice, a maioria dos adultos que vão abrir um transtorno psicótico esquizofrênico, eles abrem até os 35 anos, beleza? Cerca de mais de 50% dos casos de transtornos psicóticos, psicose mesmo abrupta, em pacientes esquizofrênicos vão acontecer até os 35 anos e até essa faixa etária, principalmente até os 30 anos, esses pacientes vão ter 50% deles vão ser diagnosticados com esquizofrenia, no fim, beleza? Contudo, porém, todavia, todos esses pacientes merecem uma investigação de causas orgânicas relacionadas à psicose, principalmente um transtorno psicótico breve, que é o diagnóstico que a gente ganha quando essa paciente não tem uma psicose associada a nenhum transtorno mental, principalmente mania ou depressão, e acontece há menos de um mês, que é o caso da nossa paciente. Já é? Então, causas orgânicas de psicose é o que a gente precisa saber agora. A paciente, pouco taquipneico, 22 de frequência respiratória, estava taquicárdica, com 102 de frequência cardíaca, pressão normal, tempo de enchimento capilar normal, ausculta cardíaca e respiratória estavam normais, saturação normal, o exame físico dela, tirando assim essa taquicardia, não tinha muitas coisas dignas de notas assim, beleza? O que você poderia notar, talvez, é que ela estava assim, um pouco empocorada, talvez parecia que ela não estava bebendo água direito e que ela estava nauseada, assim. Mas você também percebia que ela não estava se cuidando bem assim nos últimos dias, né? Ela claramente não estava se higienizando da forma correta, mas fora isso, nada demais. No exame neurológico, no conteúdo da consciência, assim, a paciente não tinha nenhum déficit focal em si, que pontuaria no NIH, por exemplo. Não parecia ser um AVC, alguma coisa do tipo. Ela não tinha nenhum movimento estereotipado, tá? Ela estava, vamos falar em Glasgow 14, ela tinha um discurso desconexo, bastante agressiva, assim. Ela não, assim, não parecia que estava vendo coisas o tempo todo, mas ela também não parecia uma pessoa completamente fora da casinha da realidade, maluca, assim, doidinha de pedra, mas você claramente percebia que tinha uma coisa errada, assim, é um discurso incisivo, agressivo, com olhares para locais que não tem nada, sabe? Mas que respondia às perguntas que você fazia com esse delírio aí de perseguição e argumentativo, assim, sobre isso. A gente sempre tem que descartar transtornos orgânicos como diagnóstico diferencial etiológico da psicose, beleza? E essa paciente estava no limiar ali da idade para a gente realmente ter a esquizofrenia como a primeira causa aí dessa psicose, beleza? A partir dos 45, 50 anos, essas fontes aí, elas já falam que transtornos orgânicos passam a ser a primeira causa, tá? É difícil um paciente abrir algum quadro esquizofrênico depois dessa idade, se mais abre, né? Mas essa paciente, assim, além disso, ela tinha um exame físico não muito alterado, né, mas alterado ali, sinais de, talvez, de desidratação, né, de uma hipovolemia, tudo mais. A gente pega a psicose de causa orgânica como hipótese diferencial, ó, como primeira hipótese diagnóstica, e uma esquizofrênica aí como diferencial, beleza? E aí a gente pediria alguns exames. Quais exames a gente gostaria de pedir? Vamos lá, a gente não vai pedir todos os exames do mundo, beleza? O hemograma veio normal, sódio 138, potássio 4,7, cálcio veio de 8,6, o magnésio de 2, fósforo de 4, ureia 130, creatinina de 3, função hepática normal, tá? Os AST, ALT, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubina, albumina. Sorologias da paciente vieram normais, joia? VDRL, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, joia? A TC de crânio veio normal. O líquor, ele veio só com um pouco de proteína a mais do que o valor de referência e um pouco de IgG a mais do que o valor de referência também. Não tinha gram positivo, diferencial de células normais, sem banda oligoclonais e
É isso, as alterações presentes nos exames que a gente solicitou em primeiro momento. Sim, agora o mundo já começou a ficar mais claro aí pra gente, né? Essa paciente, ela tem uma função renal alterada, ah, e eu acho que talvez essa é a parte mais simples para o nosso raciocínio sair, beleza? E a gente entra aí, talvez, com duas síndromes importantes, e a gente tem um líquor aí também que é meio inespecífico, né? Joia, a gente sabe que provavelmente está rolando algum grau ali de ataque ao sistema nervoso central, e que esse líquor é reacional a isso, só que ele não parece ajudar a gente nesse primeiro momento, né? É uma coisa muito inespecífica, tá? A função renal, a gente tem mais caminhos para seguir. Como que a gente enfrente a uma injúria renal aguda? A gente vai assumir que é uma injúria renal aguda, tá? A paciente não tem histórico de doença renal crônica, a gente vai assumir que ela tem uma creatinina basal de prévia e de 1, tá? Ela tem. A partir de agora eu decidi que ela tem. Então é uma injúria renal aguda. A gente tem que entender como injúrias renais agudas funcionam, né? Sempre que a gente está à frente, eu não vou falar aqui agora sobre isso em si, é um tema muito extenso que a gente vai abordar um capítulo só sobre isso no nosso material no futuro, aguardem. Mas toda vez que a gente tem uma injúria renal aguda, a gente tem que pensar etiologicamente na injúria renal aguda. Se ela é uma injúria pré-renal, renal ou pós-renal. Isso vai ajudar muito o nosso raciocínio clínico, tá? A relação ureia-creatinina ajuda a gente nisso, realmente, só que ela não é algo assim, pô, com um valor preditivo positivo ou preditivo negativo absurdo, assim, pô, se você tem uma relação de ureia-creatinina maior que 40, você com certeza tem uma causa pré-renal. Se você tem uma relação baixa, você com certeza tem uma causa pós-renal. Não, isso é o mais um dado no nosso raciocínio, já é? Então vamos lá. Essa paciente, ela tem uma relação de ureia-creatinina que tende a ficar mais perto ali do 40, tá? Isso sugere, assim, pra gente que pode ser pré-renal. Ela também tem alguns sinais de exame físico, né, de desidratação e tudo mais. Então, a gente assumiria que isso é pré-renal? O que vocês acham, assim? A gente pode falar que, esse aí que está acontecendo é tudo desidratação. Faz algum sentido, assim, você acha que alguma infecção acontecendo? Quando a gente tem um contexto de injúria renal aguda, qual exame a gente sempre tem que solicitar? Sempre que a gente tem injúria renal aguda, cara, a gente tem que ter um exame de urina, tá? Porque o que o rim faz? Ele filtra o sangue, ele produz a urina, tá? Então, o exame de urina é o que está acontecendo dentro ali do rim e muitas das vezes ele vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo com essa paciente, beleza? Então, o exame de urina dessa paciente. Como veio o exame de urina? O exame de urina dessa paciente, ele veio com proteína 3 cruzes, tá? Hematúria 3 cruzes, hemoglobina 3 cruzes, beleza? Veio com poucos leucócitos, nitrito negativo e leucócito esterase negativo também. O que esse exame de urina sugere pra gente? Olha só, quando a gente segue o raciocínio, as coisas elas já ficam claras de uma forma mais rápida, mais fácil, tá? Esse exame de urina pra gente sugere um acometimento glomerular, beleza? Sugere dano no glomérulo, ou seja, quando a gente está perdendo proteína na urina, a gente pode ter danos mais crônicos, assim, né? Tipo uma nefropatia diabética, que você tem proteinúria crônica, né? Microalbuminúria, ou você tem lesão glomerular mais aguda ali, tá? Na glomerulonefrite, você vai ter normalmente dano subnefrótico, né? Uma proteinúria subnefrótica, e na síndrome nefrótica você vai ter proteínas mais altas, aí, normalmente acima de 3 gramas, e normalmente você vai evoluir com hipoalbuminemia, edema de origem por baixa pressão oncótica e outras coisas que separam essas duas síndromes, né? Mas essa paciente aí, uma coisa que não costuma acontecer em síndromes nefróticas é o hematúria, né? Normalmente a hematúria é mais sugestivo de síndromes nefríticas, mas é sempre bom lembrar que a gente pode ter um acometimento misto aí do glomérulo, que se o glomérulo ele for lesado pra caralho, ele vai liberar tanto proteína quanto sangue, tá? Quanto hemácias. E aí, uma coisa que a gente usa para ver se as hemácias elas estão saindo do glomérulo é dismorfismo eritrocitário. O que isso significa? Que a hemácia, quando ela saiu ali do glomérulo, ela ficou dismórfica por causa daquele local de passagem que é pequeno, não deveria existir, e ela mudou a sua forma. Joia? Isso é um exame que é
Examinador dependente, tá? Eu aprendi isso na marra já. A análise do exame de urina é um exame que ele ajuda muito, mas ele é muito examinador dependente. As pessoas não estão acostumadas a fazer dismorfismo eritrocitário de rotina. Então, quando você pede isso, cara, é um exame que às vezes você vai ter que repetir para você ter certeza que ele foi feito com a técnica correta e tudo mais, e idealmente fazer em locais que costumam fazer isso, joia? Então, essa paciente ela tinha dismorfismo eritrocitário, joia? Então, essa paciente aqui, ela tem dano glomerular. Para a gente definir se essa paciente tem uma glomerulonefrite autoimune, a primeira coisa que a gente faz é avaliar se essa paciente tem deposição de imunocomplexos, tá? Que é a via mais comum de acometimento glomerular nesse tipo de paciente. Então, se você vai, basicamente, como é que você vai avaliar se tem deposição de imunocomplexo? Normalmente você vai avaliar o que você gasta quando você está depositando imunocomplexo. Você gasta anticorpo e você gasta complemento, tá? A via clássica de C3 e C4, você acaba tendo um consumo de complementos para deposição desses imunocomplexos aí. Para ter ativação de imunocomplexo, você vai gastar tanto C3 quanto C4. Então, você pede C3, C4, VHS, PCR, basicamente para você ver se você está tendo algum tipo de acometimento autoimune. VHS, PCR, de um jeito, todos esses exames são mais sensíveis do que específicos, né? Mas eles vão ajudar a gente a definir se esse acometimento parece autoimune ou não e se ele parece por deposição de imunocomplexos ou não. Dito isso, a nossa paciente tinha complemento consumido C3 e C4, um VHS super aumentado, tá? 70, e ela tinha PCR mais baixo, já é PCR de 3. Isso fez uma hipótese diagnóstica ser muito mais provável, tá? Em uma paciente jovem com uma síndrome nefrítica aí, quase nefrótica mista, com consumo de complemento, com deposição de imunocomplexo no rim e com marcadores autoimunes elevados, a nossa hipótese diagnóstica principal nesse momento é em uma paciente jovem com uma síndrome nefrítica aí, quase nefrótica mista, com consumo de complemento, com deposição de imunocomplexo no rim e com marcadores autoimunes elevados, a nossa hipótese diagnóstica principal nesse momento é, a hipótese diagnóstica seria psicose lúpica, nefrite lúpica. Então a gente precisaria de um FAM, que é o critério obrigatório de entrada para lúpus, tá? E aí a gente precisaria também de inicialmente um anti-DNA, também, se disponível, um anti-o quê? Que é o marcador mais específico para psicose lúpica. A gente solicitou o anti-DNA e o anti-P. O anti-DNA veio positivo em altos títulos, um 640, e essa paciente, o anti-P veio negativo, beleza? O anti-P é um autoanticorpo que ele é o mais específico para psicose lúpica, com a especificidade beirando os 90% aí, só que é um anticorpo pouco sensível, com a sensibilidade beirando os 30%, joia? Então, com o anti-DNA positivo, essa paciente fecha critérios para nefrite lúpica e critério também para uma psicose lúpica, não tem por que pensar em outra causa. Essa paciente tinha necessidade de tratamento com metilpred e pulso de corticoide para inibir o sistema imunológico, principalmente a formação de imunocomplexo, e ela foi também usada com ciclofosfamida EV, que é uma droga antiproliferativa, principalmente de linfócito, que inibe a proliferação de linfócito e faz com que eles entrem em apoptose, né? Então, é uma droga principalmente associada à antiproliferação do sistema imune adaptativo. Essa paciente com 2 dias, ela estava conversando normalmente, orientada, com um discurso coeso e tentando entender o que estava acontecendo com ela. Então, o diagnóstico final foi uma psicose lúpica associada a uma nefrite lúpica, primeiro episódio da paciente. O diagnóstico foi feito a partir principalmente da injúria renal aguda, que a gente pegou um exame de urina, viu que tinha sinais de glomerulonefrite com proteína quase nefrótica, definimos que o dano era glomerular, com deposição de imunocomplexos pelo consumo de C3 e C4. Pedimos um FAM pela principal hipótese de lúpus, veio positivo com anti-DNA em altos títulos, a paciente recebeu o tratamento para lúpus e melhorou. É isso, esse foi o raciocínio clínico dessa paciente.